Pessoal, beleza? Bom, vamos dar uma analisada aqui hoje no o índice, né? Bom, ele tinha essa região aqui, né? Que era uma região onde ele ficou consolidado durante um bom tempo. Deixa eu só diminuir aqui para vocês, ó. Se vocês conseguirem ver, o preço andou aqui, ó. Andou. E hoje ele abriu com esse gap. E esse gap foi para baixo, ou seja, então um indicativo aí de baixa. E aí, nesse gap, se vocês repararem, ó, ele fez um impulso, uma correção. Ou seja, aqui nesse ponto, a gente poderia vender. Só que se vocês analisarem bem, olha o preço como que chegou. 4 candles de baixa. Então, tipo assim, esse movimento ele se torna um pouco esticado. E fora ele estar esticado, se a gente analisar as médias, olha isso, a média no movimento da ruptura. Tá certo que ele puxou um pouco aqui, mas estava um pouco distante e, tipo assim, a gente faria esse trade com um risco de, tipo assim, mais ou menos 500 pontos. Então, tipo assim, era um pouco inviável para mim, né, realizar a separação. Aí eu aguardei e logo em seguida ele atingiu um dos alvos aqui, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó. Pegando aqui até aqui, ó. Ele cravou o alvo de 61, certo? Após ele cravar, ele deu esse rally para cima. E nesse rally, ele veio se encontrou com uma média de 200 aqui em cima. Deixa eu só limpar esse. Tá, excluir, tá. Aqui, ó, cadê? Essa média. Ele até rompeu, no caso. Ele rompeu a média e voltou. E aqui ele fez um pullback. Pessoal, aqui daria para mim fazer uma operação vendido. Daria, com toda certeza. Só que o problema de fazer uma operação vendido nessa região é o seguinte, a gente tinha aqui, ó, o mercado com um topo e um topo mais alto. Aí a gente tinha um fundo e um outro fundo aqui. Nada impediria esse mercado de fazer assim, ó, ele subiu, desceu, aí ele faz um movimentinho aqui e subir novamente. Então, tipo assim, é algo inviável. É uma região, uma zona que não tem como a gente lidar, sabe? Então, tipo assim, o certo é a gente esperar ele tomar o movimento. E se vocês também parar para ver, esse movimento, ó, ele é uma queda sem respiração. Olha aqui, ó, se vocês repararem, mas ele fez um pullback aqui e tal, mas isso é um micro, né, em si. Então eu prefiro não pegar. E após isso, ó, esse aqui sim foi um movimento top. Ó, ele fez uma bandeira. Ele começou a subir aqui, ó, se vocês repararem, ele fez até uma estrutura de alta. Só que a gente sabe que a gente não pode entrar, né? Era melhor em si a gente esperar a confirmação. Eu pensei em entrar. Só que eu não entrei por uma outra condição, ó. 4 candles, tudo da mesma cor. Então, tipo assim, o certo para esses movimentos são a gente esperar. Ah, fez um pullback. Beleza. Se aqui nessa vinda desse movimento de ele corrigiu aqui, certo? E aí nessa queda aqui novamente, ele tem que ter no máximo dois candles da mesma cor. Tipo assim, se é uma baixa, ele tem que ter dois candles de cor vermelha. Caso contrário, isso já não é tão positivo porque o movimento fica esticado e isso pode nos trazer muito risco. Então, tipo, já não é bom. E foi o que aconteceu aqui. É, ele fez essa bandeira. Aqui eu poderia ter vendido. Poderia. Só que por o mercado estar fazendo um alargamento, ele simplesmente poderia fazer isso. Subir. Então, tipo, era inviável para mim fazer essa venda. Eu falei, vou esperar uma confirmação nessa região. Aqui, se o mercado fizer isso, descer e fazer um mini pivô, daria para mim entrar tranquilo nessa região, mas ele veio esticado e já veio dando uma porrada para baixo, então isso já foi muito ruim. Só que aqui, ó, se vocês repararem, ele deu essa porrada e você pegando o alvo dessa região aqui, ele te deu, cravou aqui ó, em 100%. E nessa cravada a gente pode notar uma coisa muito importante. Só voltar aqui. Nessa cravada, olha o volume deste candle.
Ou seja, esse candle a gente poderia ter entrado comprado também, sem nenhum problema. Por quê? Porque se vocês verem a versão dele, 150 pontos. Olha o volume. Um volume gigante, um volume de rejeição. Um volume que tem um contexto juntamente com um alvo de Fibonacci. Então, tipo assim, sim, a gente poderia ter comprado, mas eu não sou um trader conservador, então... Só que aí que, ó, nessa rejeição, você vê o resto, foi tudo sem volume. Nesse último candle aqui, ó, penúltimo, né? Ele dá um volume, mas em si está sem contexto. Então o índice ele nos torna muito perigoso. E o que eu havia analisado que ele está em um alargamento, ou seja, ele está andando dando porrada para cima, dando porrada para baixo. Então, tipo assim, algo sem contexto, é algo que a gente deve priorizar nosso capital. Agora, a gente pode entrar, sim, podemos entrar em algum sinal que ele nos der, desde que, vamos supor, aqui ele subiu, ele venha dar um alívio e aqui ele rompa com esse vazio aqui no meio. E aqui, com a nossa ordem de compra, um stop mais ou menos aqui, talvez 250 pontos a 300 pontos. E a gente pode buscar um alvo aqui como se fosse média de 200, talvez, que está bem aqui em cima, ó. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Opa, só saiu. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Essa foi minha análise.